noite, sejam bem-vindos a mais um Sofá com Diana. É um prazer ter todos vocês aqui. E eu quero agradecer a repercussão do programa passado com o Carlos Sartori, dos comentários que o pessoal fez sobre o programa. E hoje teremos mais uma personalidade, uma artista maravilhosa. Mas antes disso, eu vou falar sobre os comentários, né, do pessoal que tem acompanhado o nosso programa, que tem nos prestigiado, né, e tem se identificado com as histórias. Vamos lá. Vamos começar pelo Brasil. Lembrando que esses comentários foram no programa passado, tá? Vamos lá. A Fernanda Souza Lima, de Copacabana, estava ligadinha aqui na gente. Diana Peixoto foi simplesmente maravilhosa. Ela acolheu o convidado com respeito, carinho e muita sensibilidade. Muito obrigada, viu, Fernanda? Muito obrigada por acompanhar o programa. Ricardo Martins, Madureira, Rio de Janeiro. A entrevista emocionou profundamente. Foi impossível não se sensibilizar com a trajetória contada. Obrigada. Juliana Ferreira Gomes, Niterói, Rio de Janeiro. O programa foi um abraço para quem já passou por preconceito e rejeição. Carlos Eduardo Rocha, Duque de Caxias, Rio de Janeiro também. Diana conduziu o programa com humildade e verdade. Isso faz toda a diferença. Muito obrigada. Márcia Helena Alves, Campinas, São Paulo. O depoimento do convidado foi forte, emocionante. A apresentação final foi linda. Muito obrigada por apreciar. Muito obrigada. Patrícia Souza Lima, Tijuca, Rio de Janeiro. O programa se tornou um espaço de acolhimento e representatividade. Muito obrigada. Nossa intenção é essa mesmo. Que vocês se encontrem aqui, se encontrem em histórias, né, veladas, histórias escondidas, porque a gente vê o artista e não sabe o que tem ali por trás, né? Qual é. A gente vê o livro pela capa e não sabe qual é o conteúdo, não é verdade? Vamos continuar aqui. Nossa, tem bastante, hein? Vamos lá. Marcos Vinícius Lima, Recife, Pernambuco. A apresentação artística, ao final, foi emocionante e cheia de verdade. Muito obrigada. Juliana Mendes Souza, Curitiba, Paraná, Brasil. O programa mostra a importância da representatividade e do acolhimento. Muito obrigada. Ricardo Oliveira Santos, São Paulo. Diana Peixoto conduz tudo com muito profissionalismo e sensibilidade. Obrigada por isso. Márcia Fernanda, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. O convidado emocionou o público com sua sinceridade e força. Carlos Henrique Rocha, Vitória, Espírito Santo. Foi uma entrevista necessária e extremamente emocionante. Paulo Roberto Lima, Brasília, Distrito Federal. O entrevistado confortável para falar de temas difíceis. Faltou um pouquinho aqui. Diana deixou o convidado, né? Luciana Ferreira Rocha, Fortaleza, Ceará, Brasil. O programa acolheu pessoas que muitas vezes nunca tiveram voz. Que bom isso, que bom saber disso, que vocês estão vendo isso, que vocês estão entendendo a proposta do programa e se sensibilizando com as histórias. Roberto Carlos Mendes, Manaus, Amazonas. Uma entrevista marcada por emoção, coragem e superação, de fato. Agora vamos para Portugal. Maria Fernandes, Lisboa, Portugal. Diana Peixoto conduziu o programa com uma
delicadeza e impressionante. Muito obrigada mesmo. Ricardo Almeida, Portugal. A entrevista trouxe emoção verdadeira e muita humanidade. Muito obrigada. Helena Costa, de Braga, Portugal. O programa é um espaço de acolhimento e respeito. Obrigada por isso. João Martins, Coimbra, Portugal. Foi impossível não se emocionar com a trajetória do convidado. Eu estou dando uma resumida, tá, pessoal? Porque é bastante, então eu estou pegando, mas reduzindo um pouco. Sofia Lopes, Faro, Portugal. A sensibilidade da Diana tornou o programa ainda mais especial. Muito obrigada por isso. Fico muito feliz, muito feliz. Pedro Silva, Leiria, Portugal. O relato foi forte, humano, muito necessário. Ana Duarte, Évora, Portugal. O programa transmite acolhimento e representatividade. Que bom, que maravilha. Só comentários positivos, né? Que bom isso, muito bom. E isso nos motiva cada vez mais, a melhorar cada vez mais. Obrigada. Tiago Mendes, Aveiro, Portugal. Diana Peixoto possui uma comunicação muito elegante e afetiva. Obrigada, muito obrigada, Tiago. Carla Ribeiro, Setúbal, Portugal. A apresentação artística final emocionou profundamente. Obrigada. Inês Rocha, Viseu, Portugal. Viseu, Portugal. O programa se destaca pela humanidade e respeito aos entrevistados. Muito obrigada a todos de Portugal. Obrigada por estarem aqui conosco. Tá? Agora vamos aos Estados Unidos. Camila Torres, Orlando. Diana transformou a entrevista em um momento de acolhimento e emoção. Muito obrigada, Camila. Ricardo Alves, Miami, Estados Unidos. O programa trouxe uma mensagem importante sobre aceitação e coragem. Fernanda Costa, Tampa, Estados Unidos. A trajetória do convidado emocionou o público do início ao fim. Muito obrigada, Fernanda. Bruno Martins, de Nova York. Excelente condução da Diana Peixoto, programa muito humano. Obrigada. Paulo Ribeiro, Boston, Estados Unidos. O programa foi sensível, respeitoso e extremamente necessário. Muito obrigada. Agora vamos para Paula Ribeiro, Boston, Estados Unidos. Já foi isso. Obrigado, pessoal dos Estados Unidos. Muito obrigado por estarem acompanhando o nosso programa. Tá? Eu me sinto assim honrada de estar podendo passar essas mensagens para vocês através de mim, como doutora, mostrando histórias, né, sobre nós, sobre o humano, né, sobre a humanidade. França. Vamos para a França agora. Claire Dubois, Paris, França. A entrevista foi emocionante e muito verdadeira. Obrigada, Claire. Juliette, Marcela, França. Diana Peixoto possui grande sensibilidade na apresentação. Muito obrigada. Sophie Bernard, França, Lyon. O programa transmite acolhimento, acolhimento e humanidade. É Lyon mesmo? Emma Laurenti, Toulouse, França. A história do convidado tocou profundamente o público. Muito obrigada. Lucas Martins,
Nice, França. Excelente programa, emoção e arte caminham juntas, com certeza. Emoção e arte caminham juntos. A arte provém da emoção, né? Da sensibilidade. Obrigado, pessoal da França, por estar acompanhando nosso programa também. Tá? Muito obrigada. Agora vamos para a Itália. Marco Bianchi, Roma, Itália. O programa foi profundamente emocionante e acolhedor. Obrigada, Marcos. Giulia Romano, Milão, Itália. Diana Peixoto conduz o público com muito carinho e respeito. Muito obrigada. Lucas Ferrari, Nápoles, Itália. O relato do convidado foi verdadeiramente e muito forte e emocionante. Muito obrigada. Sofia Ritti, Florença, Itália. O programa se tornou um espaço importante para a comunidade LGBTQIA+. Matteo Couti, Turim, Itália. Excelente entrevista e uma apresentação artística emocionante. Muito obrigada, Matteo. Chiara Belli, Veneza, Itália. A sensibilidade da Diana fez toda a diferença durante a conversa. Muito obrigada. Antônio Russo, Palano, Itália. O programa levou emoção, acolhimento e representatividade. Muito obrigada. Francesca Romano, Bologna, Itália. Foi impossível não se emocionar com a trajetória apresentada. Muito obrigada, Francesca. Giovanni Ricci, Verona, Itália. A arte da dublagem apresentada no final foi linda e emocionante. Muito obrigada. Alessandra Costa, Genova, Itália. Diana Peixoto transforma o programa em um espaço seguro e humano. Obrigada por isso. Muito obrigada. Bom, então, por aqui quero agradecer a todos por esses comentários. E hoje a gente está trazendo também uma pessoa que tem uma história de vida linda, de superação, né? O nome dela é Angélica, e ela tem uma vivência que também irá nos emocionar, uma vivência de superação, uma vivência de todos os artistas, né? E assim, como eu falei no começo, né, a gente às vezes julga o livro pela capa e não sabe o conteúdo, não sabe o que passamos aonde chegar. Né? E muitas vezes as pessoas não querem passar o que a gente passa, né? Mas querem o que a gente tem. Né? Então, a gente tem que ser mais humano e entender o que há por dentro, o que há de conteúdo. Né? Então, será que já podemos então apresentar a Angélica? Boa noite, Angélica. Boa noite, Diana. Tudo muito bom. Gostei de ver esse desempenho dos países, o pessoal assistindo fora. Muito legal contar com vocês aí fora também, né? O brasileiro realmente é maravilhoso. E existem até alguns italianos com sobrenome italiano mesmo, assistindo e entendendo o que você está tentando passar para o pessoal. Isso é muito bom. Que bom. Angélica, antes da gente começar, eu quero mostrar foto de uma pessoa que com certeza é muito importante para você. Esse homem aqui me serve como... é um ídolo para mim também. E, assim, do meu ponto de vista, esse homem ele é muito importante para a nossa comunidade. Você não acha, Angélica? Muito. Muito importante. Eu acho que o Silvio Santos, né, o homem que está sendo citado agora, foi um dos homens que abriu caminhos para todos nós, não só para mim, porque para mim ele foi super importante na minha vida. Foi o começo de uma nova era, vamos dizer assim.
mas ele foi mais importante do que ele imaginava para os LGBTs. Você imagina, há 40 anos atrás, você às 5 horas da tarde, com todo aquele preconceito, com toda aquela recriminação, ele deixar entrar na sala dos telespectadores da família brasileira, daquela tal família tradicional, os trans, os transformistas, as drags, às 5 horas da tarde, com a roupa que quisesse, fazendo o número que quisesse, aquilo que fazia de melhor. Ele foi muito importante para que a gente pudesse mostrar que o transformista, que o travesti, não era só aquele marginal que a sociedade... Tem arte. Que nós temos alguma coisa de boa dentro. Entendeu? É o primeiro, numa época que era tradicional, famílias tradicionais, numa época que não tinha internet, não tinha nada disso. Não. Tava todo mundo ligado e tipo assim... eu acho que ele é o percussor, é o primeiro, né? Não, teve o Bolinha, mais ou menos na mesma época. Mas o Bolinha é o programa... Bom, eu pelo menos não cheguei aí, eu maquiava na época, era maquiador. E o Bolinha era uma brincadeira meio sátira. Então aquilo às vezes incomodava certos artistas. Incomodava. Já o Silvio Santos não. O Silvio Santos conseguiu elevar o transformista, o travesti, num patamar de vedete. De luxo, né? Luxo. Eu me inspirava. Isso aí. Ele colocava pessoa. Eu me inspirava. Falei, gente, eu sou possível, eu posso. Muita gente. Eu escuto muito isso hoje em dia, né? Eu te via, me inspirava em você, me inspirava em fulana, em ciclana. Isso é muito gratificante, porque a gente está deixando uma história. Né? O Silvio Santos ele foi o percussor de deixar uma história no mundo LGBTQIAP+. Né? Então, e não é tão lembrado. Exatamente. Não é tão lembrado por nós. Eu acho que ele é um padrinho. Ele é ser um padrinho. E o mundo LGBT, como sempre, esquece a própria história. Escolhe outras personalidades internacionais e esquece, né, que esse homem deveria ser reverenciado sempre. Sempre. Porque eram gays, eram travestis, até os jurados. Até os jurados também eram formados. Para você ver que um homem como ele, né, assim, que veio de uma família tradicional, e ele era judeu, né, além de religioso, hétero. Bravo. Né? Isso. E assim, quebrando... Que começou do nada, né, camelou, todo mundo sabe a história, e se tornou, assim, se não o maior, um dos maiores... Né, criadores de eventos e televisão e tudo mais no Brasil e no mundo, né? Bom, Angélica, obrigado. Agora vamos lá. Angélica, fala um pouco sobre você agora, a gente quer saber. Gente, a gente está aqui com uma estrela que fez várias apresentações no programa Silvio Santos. Tem vários títulos, já viajou o mundo, foi para Itália, foi para vários lugares. E a Angélica está aqui. A Angélica é uma carioca, se apresenta aqui também no Rio de Janeiro e na região, né, Angélica? Isso. Então vamos saber um pouco agora, né, da Angélica, como era a infância da Angélica, como a Angélica se aceitou, como foi olhar para o espelho, como foi a tua criação, a tua educação. Então você fique à vontade, Angélica. Olha, a minha história não é muito diferente da história da maioria das trans, dos anos 80, dos anos 70, alguma coisa para os anos 80. Na época existia toda aquela discriminação, né? O povo não sabia entender o que era uma trans, não sabia entender um homem, nascer homem e ter uma identidade feminina. Então a gente sofreu muito, né? Agora, a minha infância foi bem complicada, vamos dizer assim. Eu fui criado por uma senhora, eu até estava te passando um pouco disso. Fui criado por uma senhora que a minha vida inteira eu achei que ela não era parente, ela era simplesmente uma senhora que me criou. Eu fui abandonada pela minha mãe. Mas por quê? Por isso? Eu fui abandonada pela minha mãe com 6 meses de idade.
Nossa, Angélica. Porque Você sabe contigo alguma coisa? depois eu fui sabendo aos poucos o motivo. Ela era muito judiada pelo meu pai era muito ciumento, bebia muito e foi expulso do exército, era um ex-militar. Então você sabe que os homens até hoje têm aquele machismo de achar que é eles que controlam a vida das próprias mulheres, né? Hoje é lei, né? Tanto que você está vendo aí, o feminicídio está em alta. Sim. Então, na época também já existia isso. E para minha mãe fugir, eu acho disso, ela me deu para uma família no subúrbio do Rio de Janeiro, em A Cordovil. ponto de desfazer do filho. E ela já tinha mais 2. Nossa. Eu já tinha 2 irmãos Se livrar daquela já situação. grandinhos do primeiro casamento dela. Aí ela me teve. Primeiro ela ficou grávida e quando ela estava, acho que no 5º mês de gestação, isso tudo eu fui sabendo bem depois. No 5º mês de gestação, o meu pai investiu, deu um chute, bateu nela muito e ela perdeu o bebê. Então na cabeça dela ela não estava grávida. Ela perdeu, nós éramos gêmeos. A minha família tinha muito essa história de gêmeos. E ela perdeu a minha irmã, que era uma menina e tal, e ela achava que não estava mais grávida. Era um casal, então. Era um casal, éramos um casal. E ela achou que não estava mais grávida. No 8º mês, ela via que as coisas não melhoravam, ela descobriu que ainda continuava grávida, sendo que era uma gravidez de risco. Na época não tinha, a saúde não era como é hoje. Se hoje a saúde é devagar, você imagina há 50 anos atrás, né? Não tinha pré-natal. Nada. Aí a minha mãe descobriu, de repente, que ainda continuava grávida, Nossa. uma gravidez de risco, o bebê estava nas trompas, no caso eu, e ali começou o sofrimento da minha mãe, Dona Dalila. Começou aquele sofrimento quando eu vim ao mundo, ela decidiu que seria melhor para o bebê e para ela não viver mais aquele tipo de vida. Hoje eu entendo, mas durante a minha infância toda eu nunca entendi bem isso, né? Isso gera na gente uma certa revolta. Aí ela me doou para uma família bem distante da casa da minha verdadeira família, sendo que a minha madrinha descobriu, foi atrás, que as duas eram enfermeiras, trabalhavam como enfermeiras, e foi a minha madrinha que levou ela a conhecer o meu pai. Ela descobriu, a minha madrinha descobriu onde eu estava e foi me buscar na casa dessa senhora em Cordovil e me encontrou amarradinho pelo pé no sofá, porque desde muito pequeno eu já era muito movimentado. E a minha madrinha ficou em pânico com aquilo, uma criança de 1 ano de idade, amarrada no sofá. Angélica, deixa eu voltar. Você tocou no assunto aí de não entender, né, de às vezes se revoltar. A gente vai voltar aí que você foi amarrada, tá? Você não acha que foi mais para te proteger, não? Exatamente. Hoje em da dia... violência do teu pai, hoje em você dia... espantava ela. Se ela perdeu o filho. Hoje eu reconheço isso. Mas quando você é criança, você quer a presença do pai, da mãe. É muito importante para uma criança isso, né? Isso, além de fazer falta, te dá uma certa carência, né? E você não entende muito bem o porquê, no meu caso, eu não entendi o porquê que ela levou os meus 2 irmãos e não a mim. Por que só eu no colégio não tinha mãe? Por que só eu no colégio era o afeminado que deveria ser discriminado por todo mundo, até mesmo por não ter mãe? Então isso me criou um certo trauma, eu acredito que não, mas isso me criou uma certa revolta. Sendo que com o tempo eu fui aprendendo, a vida vai nos ensinando, e eu vi que é realmente como você falou. Ela fez isso para se proteger e também proteger aquele bebê, porque... Coisa absurda, né? Aí eu fui criado aí. Assim. Aí, tipo,
Você falou que a sua tia... Minha madrinha. A madrinha te viu amarradinha. É tia e madrinha. Amarradinha lá. Foi lá, me resgatou, porque a minha madrinha era bem sociável, vamos dizer assim. Ela conseguiu me resgatar e me levou para dentro da minha verdadeira família, que eu nunca assim, consegui acreditar que era minha família de verdade. Mas foi ali que eu fui criado, por uma senhora de 90 anos, que era minha avó de verdade, sendo que chegou uma certa época que a minha avó tinha problemas de coluna, a idade já muito avançada. Chegou uma certa época que eu trabalhava na casa dos vizinhos para manter a casa, porque minha avó era uma pensãozinha de viúva, meu pai, o dinheiro que ganhava era todo na bebida. A vida continuou sendo daquela maneira. Geralmente homens assim são bebem, né? Ô, Angélica, e então, esse período da tua infância que foi com a tua avó, você tinha essa noção, tipo, meus pais estão lá, por que que eu estou aqui? Né? Porque essa rejeição. Aí no colégio já é rejeitada também por ser afeminada. Aí já é rejeitada pelos pais. Aí você não entendia que a sua mãe te colocou ali para te proteger. E você achava que era uma rejeição, que na verdade não era. E essa foi tua infância. Você sempre... É porque a criança trans, você deve saber bem disso, sim. A criança trans, ela sempre acha que o erro é ela. Sim, isso é verdade. Depois de uma certa idade, depois de uma certa idade que a gente começa a entender, principalmente depois que a gente vira, muda, né, transcende para trans, aí você começa a entender que o erro não é você, não está em você. O erro está na cabeça das outras pessoas e não aceitarem aquilo que você é, aquilo que você quer da sua vida. Porque a gente não vira como um conto de fadas. Não, né? não é assim. Não é um conto assim. de fada de Cinderela. Não é. A gente Passou nasce, da meia-noite. A abóbora vira, a carruagem vira abóbora. As Não pessoas existe. precisam entender, né? Porque a gente não é porque quer. Não. Se a natureza nos fez assim. Exatamente. E aí você é hostilizada na escola, hostilizada na família, você trabalhava nos vizinhos para... Desde os 9 anos de idade, chegou aos 12 anos, a minha casa começou a ter uns problemas de invasão. Eu morava também numa comunidade bem pobrezinha e tal. Sim. Aí começou a ter os problemas de invasão. As minhas tias se reuniram e acharam melhor levar essa senhora, que era minha avó, para a casa de uma delas para ser cuidada. A vovó vai para a casa de fulano, o seu pai se vira sozinho e você, o trans, com 12 anos, 11 para 12 anos. O que a gente faz com um menino que quer ser menina com 11 anos de idade? Uma das tias, que também era mais ou menos militar, decidiu: você vai para a rua. Meu Deus. Não tem lugar para você. Olha, é muito duro, Diana. Eu fui um menino de rua dos 12 aos 14 anos. Foram 2 anos dormindo em banco de praça. Peraí, tu foi pra rua? Fui pra rua. Literalmente, tu não foi tinha pra onde ir. Outros parentes Olha, próximos, se hoje a gente ainda não é aceita, a gente é respeitada porque existem leis. Na verdade, eles não nos aceitam, eles nos respeitam. Assim mesmo, porque criaram leis para isso, que agora, no momento, se você prestar atenção, a gente está retrocedendo as leis. Estão acontecendo coisas aí. Estão acontecendo. Então, as pessoas, você imagina naquela época. Então, o único caminho era mesmo a rua. Como superar isso? Meu Deus. Fui vivendo, eu dormia e morava na Praça Santa Estela. Porque isso aqui no Rio de Janeiro? Isso, eu fui nascida e criada na Abolição. Na Abolição, que é próxima a Madureira, Cascadura. Mas tu ficou por ali mesmo? Por ali, porque tinha um Bob's, tinha vários restaurantes, os bancos da praça eram ótimos, já tinha o metrô, não estavam fazendo o metrô na época, né? Então, ali eu me sentia mais segura.
Ali durante o dia eu pedia, durante o dia eu comia do Bob's, alguém pagava um lanche, alguém pagava alguma coisa. Mas a família não se comoveu com isso? Não, por isso eu achava que não era a minha família. Passou-se os tempos, eu encontrei, como todas nós acabamos encontrando, o foco onde ficam as trans, onde fica o mundo LGBT, e eu fui conhecendo a Galeria Alaska, e eu fui conhecendo a Avenida Atlântica, e aí eu conheci uma pessoa que foi um anjo na minha vida, porque me tirou da rua, me levou para a casa dela, me ensinou que a gente tem que trabalhar, me ensinou que a gente precisa sobreviver e me ensinou que ter a cabeça que eu tinha afeminada não era nenhum crime e que eu podia viver daquela maneira, porque até aí eu estava quase entrando para a marginalidade, porque você sabe que já estava na rua, vulnerável, você ia ter que se defender de alguma forma. Exatamente. É o que acontece com a maioria, né? É a maioria. Está na rua, está vulnerável a tudo. Hoje em dia elas têm muito recurso. Tem recursos, né? Graças a nós que sofremos já lá atrás, já demos... Exatamente. Elas hoje em dia têm muito recurso. Mas na época não tinha, né, Diana? Era muito precário, né? Sim. Angélica, agora a gente vai dar um intervalinho, tá? E voltamos com a história. Isso aí. Agora, vamos essa lá. pessoa que te ajudou. Tá bom, isso aí. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Voltamos com essa grande estrela de superação. Que história, hein, gente? A pessoa já foi rejeitada desde quando nasceu e aí ela se põe na vida assim, se vê vulnerável a tudo, sem proteção familiar, sem nem mesmo teto, né? E depois vira uma estrela. Olha que coisa, né? Como que é isso? É preciso ser muito forte, né? Precisa ser muito forte, né, Angélica? É, tem que ter muita força. A partir do momento que eu conheci a Perla, chamava-se Perla, essa trans que me levou para trabalhar e me apresentou o teatro. Sendo que no teatro eu trabalhava como menino, como rapaz. E ela me moldou bem rapazinho. Então você ainda não era... Não. Era um rapaz... Não era um rapaz que eu sou muito grande, sim. né? E era um garotão com 14 anos. Ela conseguiu falsificar uma carteira de trabalho. Para você ganhar maioridade. Para mim chegar lá e começar a trabalhar. Eu fui trabalhar na bilheteria, fui convidada para trabalhar no espetáculo e ali tudo começou. Sendo que eu fui trabalhar num outro teatro, onde a vedete do teatro ia viajar para a Alemanha e na época não se sabia muito bem o que acontecia. Ela, com medo de perder o emprego, botou na minha cabeça que eu tinha que fazer mulher. Olha só!
E nessa de fazer mulher, nasceu a Angélica Ravache. É isso. É isso Aí veio a tua hora, na frente do espelho. Pois é. Para que você viu realmente a Angélica. Foi aí que tudo começou. Aí você externou sua alma. É exatamente por aí. Né? Ali eu consegui me achar. Eu vi o que era, né? Porque a gente não sabe o que é. A gente está sempre achando que não. Que não. Né? Tem verdade. pessoas que nem É conseguem verdade, é verdade. a chegar no ponto que a gente chegou. Exatamente. Né? Isso tem muita coragem. Leva leva a vida inteira Isso. com aquilo embutido e não. Eu já ouvi uma trans falar, né, socialmente, e isso ficou muito na minha cabeça. Às vezes, para você assumir a sua transexualidade, você tem que ser muito homem, muito macho, Isso é verdade. porque você tem que ter muita coragem, muita força. Muita força. Você passa por tudo, né? Todo mundo achando que você até é louca. Né? E não é, você só vai viver a vida que você quer viver. Que você veio para ser. É Você simples veio assim, pra ser uma é simples assim, né? Simples assim. Tá? E ali foi indo, teatro, muitos espetáculos, trabalhei em todas as casas noturnas do Rio até chegar ao programa do Silvio Santos que a gente já falou aí. Ah, Que foi o boom total. Dessas apresentações de teatro. E aí era o que? Era inscrições abertas para o programa? Não, a gente ia gravar em São Cristóvão. Ah. E em São Cristóvão tinha uma seleção. E eles chamavam uma do Rio e uma de São Paulo. Sendo que eu não fui fazer a filmagem do Rio. Não. Eu fui maquiar uma menina, fui simplesmente maquiar. Mas aí você já estava já era trans, já era trans. Transição, já vivia com esse ídolo da minha vida, que é o Luciano, que também mudou toda a trajetória da minha vida. E ali eu fui maquiar uma menina. E a Ivonete, que na época era a diretora do programa, me viu maquiando junto com o próprio Silvio Santos, que fazia a seleção. Falou assim, eu quero essa aqui. Olha só. Mas a gente nem sabe se ela faz show, nem sabe se ela trabalha. Não, eu quero essa aí. Olha. Ligaram para a Isabelita. E a Isabelita e o Luciano. O Luciano é o teu companheiro. Foi o meu companheiro de 42 anos. Que idade tu conheceu? Só voltando nisso. Com 19 anos. E é artista, né? Era um grande artista, já se foi. E foi o grande homem da minha vida. Né? Que lindo isso, 40 anos. Isso é muito bom para uma trans. Ter homens em volta dela que fazem com que ela evolua. Sim, sim. Né? É muito importante isso. Apoia nossos sonhos, né? E esse, além de companheiro, ele era o meu melhor amigo, meu pai, meu irmão. Ele se tornou aquela família que eu não tive. Ele me deu aquela família, ele me ensinou a viver, ele me ensinou a comer de garfo e faca, ele me ensinou a vida. Eu conheci ele lá naquela época do início do teatro. Ele fez teatro comigo todos esses anos. Tu já foi morar com ele, Angélica? Saindo da casa da... Quando eu trabalhava no teatro e no Boêmio Cabaré, eu conheci. Uma semana depois a gente estava vivendo juntos. E foram assim, eu era jovem, ele tinha 17 anos. Teve a primeira relação sexual comigo. Então, tudo foi se moldando para que a Angélica existisse hoje. Né? Tá vendo? Deus nunca desampara, né? Não. Sempre coloca anjos na nossa vida. E ele sempre te dá uma cruz que você pode carregar. Eu sempre acreditei nisso, eu acho isso super importante. Se você está passando por um momento ruim, passando por uma coisa ruim, é porque tem alguma coisa muito boa lá na frente te esperando. É verdade. Né? Eu sou prova viva disso. Angélica. Agora eu estou chegando aos 60. Nossa, linda. São 60 anos, Deslumbrante. né? Então, parabéns. eu me sinto assim, quando eu penso na minha vida, eu recordo, igual estou contando para você, eu me sinto assim uma vitoriosa. E você é? Uma Pode vitoriosa. se sentir com orgulho disso. Aí, vamos voltar à questão do Silvio Santos. Depois que tu começou, o Silvio Santos te chamou, você estava na maquiagem, Uhum. e aí tu já se montou. Não, aí eles marcam o dia e você vai lá concorrer. Ah, Sendo que eu fui concorrer, mas assim, achando que
não ia dar em nada, porque na época eu trabalhava muito com o corpo. Eu fazia só números sensuais, né? Eu trabalhava no teatro fazendo strip. Sim, sim. Então eu não podia fazer strip na televisão, era 5 horas da tarde. Então eu fui a primeira a entrar nua no programa do Silvio Santos, 5 horas da tarde. Era um biquinizinho de lacinho, uma biqueira colada na ponta dos seios e capas, porque eu sempre gostei muito de capas. Sim, eu vejo nas suas apresentações. Então, foi isso aí. E quando eu entrei, foi aquele... Nossa. O povo não se calava, o Silvio Santos tentava falar, mas o público, porque era um programa de auditório, então o auditório gritava, e eu não pude sair dali sem ser campeã. 5 vezes. Foram 5 apresentações concorrendo com outros artistas. E você ganhou? Campeã. Depois, quando o Silvio Santos já estava dodói, eu voltei com o Wagner Monte apresentando o Show de Calouros e ganhei novamente mais um troféu do SBT. E com aquele troféu ali, eu trabalhei 8 anos indiretamente para o SBT. Isso foi muito bom para a minha carreira. Você foi abraçada pelo SBT, né? E muitas outras, como a Sandra Pfeiffer, que foi jurada durante algumas semanas no programa. Isso é muito bom, foi muito bom para a gente. Isso me ajudou muito. E dentro desse período, Angélica, tem as suas viagens também. Eu viajei quase o mundo inteiro, viajei quase o mundo inteiro. A passeio alguns lugares com o Luciano. Sim. Passeamos a Europa inteira. Mas tu ia fazer apresentações também? Apresentações também. Primeiro fui trabalhar na Argentina, que é aqui do ladinho. Sim. Da Argentina eu fiz Suíça. Toda a Suíça, todos os cabarés das cidades da Suíça. Era um luxo aquela época, né, Angélica? Muito bom. Da Suíça fui para a Áustria, da Áustria Alemanha, da Alemanha Itália, e aí agora eu estou no Brasil. Nossa. E falando em Brasil, a Tássia Veríssimo. Tássia Veríssimo, minha amiga desde a época minha amiga menino. Tássia e a Andressa Brasil são amigas, só manda esse vídeo pra Angélica, não deu tempo de te mandar, mas você vai comentar sobre isso, que quando elas vinham pro Brasil, iam todas pra tua casa. Era o fervo. A Tássia, eu fui a primeira Miss Rio de Janeiro, dentro do Rio de Janeiro. A primeira Miss... tu foi a primeira Miss Trans? Não, a primeira Miss... Na época não era um trans, era um transformista, como é até hoje. Sendo que eu já estava na mudancinha. Eu ganhei o Miss Rio de Janeiro e a Tássia foi o segundo lugar, logo do meu lado. Foi quando eu conheci ela, eu tremia de medo que ela ganhasse de mim, mas eu consegui ganhar aquele aqué. Porque a gente antigamente entrava nesses concursos para ganhar os prêmios. Os prêmios eram maravilhosos. E a Tássia deve lembrar disso. Era linda. É linda até hoje, né? Um beijo, Tássia, um beijo, Brasil. Alessandra, não tá no Brasil? A Tássia ainda não chegou. E a Alessandra? A Andressa. A Alessandra eu não conheço. A Andressa que me mandou através da Tássia. A Andressa é um amor, né? Tá ela do lado de Campo Grande, né? A cidade mesmo que ela mora não é Campo Grande, é Santa Cruz. Santa Cruz, é um amor de pessoa. De você, desse espelho que vocês faziam quando... As reuniões eram todas lá em casa. E eu vi o vídeo. Elas, junto com Roberta Close, Rogéria, iam umas antigas, iam as novas, era todo mundo lá pra casa. Tinham festa de 70 pessoas, era muito legal. Nossa. Ô Angélica, e agora, recentemente, você recebeu, né, esse título da Turma OK, né, de Miss. O que isso representa para você? Falar pra gente. Olha, ter 20 anos, 20 aninhos, ter a juventude a seu lado e conseguir um título de beleza é muito bom. Mas é muito melhor você chegar aos 60
tendo mais um título de beleza, né? Porque você ser bonita quando é jovem é muito fácil. Agora você segurar isso, 40 e poucos anos, como diz a Marcinha, é para poucas. Para poucas, é verdade. Isso aqui é muito interessante, porque eu fui a boneca OK 2025 e eu estava num período, o meu baby, ele estava dodói. E ele se apresentava na casa também. Se apresentava, é. Eu até te conheci Sim. lá porque estava ajudando ele já estava dodói. E foi um período que eu não pude representar a casa. E agora, como Miss Trans, eu vou tentar de toda maneira representar a casa onde eu for. Igual estou representando aqui com você, né? Está sendo muito bom fazer isso pela Turma OK. Uma casa de 65 anos, sim, uma tradição, né? Incrível. Fora todos nós, né? Não é? Eu acho que é a mais antiga do mundo, né, Diana? Eles dizem que é a mais É a mais antiga do mundo, com 65 anos de, né, funcionando. Pegou a época da ditadura, né? Pegou todas as épocas, né? Pegou a época que nem eu estava aqui, gente. Né? Então é muito bom. Angélica, e tu veio para brilhar mesmo, mas não lá, com aquela família. Você veio para brilhar fora daquele círculo. Talvez você não seria Angélica dentro daquele... Aquilo ali foi muito ruim, mas aquilo ali me deu muita qualidade de vida. Porque aqui dentro moram vários personagens. Então isso te dá educação, te dá qualidade de vida, isso te dá experiência de vida. Eu acho que qualquer pessoa que vive na clandestinidade e não vai para o lado mal da coisa, aprende a viver muito bem, aprende a viver com qualquer pessoa, em qualquer ambiente. Sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Exatamente. Amadurece. Amadurece, né? Sabe compreender o outro ser humano, porque é o que está faltando hoje. Está faltando, gente. É o respeito entre nós. Principalmente. O respeito entre nós, a nossa comunidade não se respeita. Elas exigem respeito, mas não se respeitam. Então isso é uma das coisas que está faltando. Pessoas que entendam as outras e respeitem as outras. Porque hoje, né, essa geração, não vou dizer que é tudo fácil não, porque ainda existe muitas que sofrem o que você passou, porque muitas passam, né, ainda sofrem esse preconceito que o pai coloca para fora e aí vai para a prostituição, vai tentar procurar um trabalho hoje, com todas essas ONGs, com toda essa... Está melhor. Está melhor, que aí está tendo mais visibilidade. Mas assim, você tem o direito de escolher, né? Você tem todo aquele direito de escolher. Apesar de você ser julgada, mas você escolheu o seu caminho, você trilhou o seu caminho. Não, você seguir por esse caminho. Que era muito difícil, né? Na época, até mesmo para quem a família apoiava de uma certa maneira, era muito difícil, porque era bullying na escola, bullying no trabalho, a gente não conseguia estudar. Poucas de nós têm uma educação formada em colégio, em escola, poucas de nós que têm universidade, muito poucas, só se fizeram agora. Angélica, tu acha que mudou do teu período, da tua época para cá? Eu estou falando aqui por minha vivência. Mudou muito, mudou muito. E eu acho que as meninas, as novinhas, elas tinham que entender, escutar isso que nós estamos falando e entender que a gente tem que chegar e respeitar quem já está. Sim. As novinhas, elas tinham que dar valor a nós que somos mais velhas, não por nós sermos mais velhas, mas por a gente ter cavado isso que vocês estão aproveitando hoje. Isso é importante, né? Isso é importante. Então eu acho que fica aqui o recado, a dica, né, que elas cheguem com toda essa vontade que elas têm, porque a juventude dá isso, né? A gente não pode recriminar, mas que elas entendam que hoje em dia elas são dona fulana de tal, porque existiu dona fulana de tal. Vocês estiveram lá atrás, militando. Tantas, né? Militando para isso acontecer, para a gente ter essa liberdade. Nós temos que agradecer vocês. Isso aí, isso mesmo. Então, Angélica, agora vocês vão conhecer o show espetacular da nossa amiga.
nesse intervalo, nós vamos chamar uma musiquinha, enquanto se produz Ok. e volta com o seu show. Tá bom, então a gente vai e já volta, né? Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Troppo presto ma ti voglio ogni giorno in più, ci avvicino un po', tanto il tempo è dalla parte mia e mi preparerò per te, per piacere a te, e tu mi dirai ti voglio. Chissà che faccia che farai, in quel momento lì sarò bellissima, io li conosco i gusti tuoi, ti studio da una vita ormai, mi giocherò tutto per tutto, io ti avrò. Sarò bellissima, impazzirai per me, è tutto per avermi, perché sarò dolcissima. Amore mio, non amare finché arrivo io, e se lo farai dispiacerà per lei, io li difendo i sentimenti miei, e tu quel giorno che li capirai mi ringrazierai e poi mi dirai ti voglio, e dalla gioia piangerò. Ti apparirò dal blu del mare,
E aí, gostaram? Angélica, quanta honra, muito obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por essa apresentação maravilhosa, obrigada por tua história de vida. Obrigada a você por estar abrindo mais um espaço. E, gente, entenda, temos que ocupar os nossos espaços. E você está criando mais um espaço, mais alguma coisa para que a pessoa que estiver ali do outro lado tenha consciência que nós somos pessoas normais. Exatamente. Que não somos aquilo que o povo quer profanar. Então isso é muito importante. Muito obrigado. E obrigada muito, me sinto muito honrada de você estar aqui. Imagina. E boa noite a todos. E no próximo programa teremos mais um convidado. E Angélica, que você volte bem, que o público é por você. Um beijo a todos vocês que estão aí, gente. Pode mandar beijinho igual o programa da Xuxa? Pode. Um beijo para a mãe Ritinha, que foi quem me presenteou com esse modelito. Nossa, que eu estou usando Ritinha. hoje. Isso. E um beijo também para a Ingrid, para a Tati Balinari, para o Vini. Um beijo para todas vocês que estão aí do outro lado. É a estilista. É uma das minhas eu vou chamar a Tati estilistas. aqui também. Qualquer dia eu estou numa entrevista falando o teu nome, porque eu quero uma roupa sua também. Gente, muito obrigado mesmo, né? Pelo carinho que vocês estão tendo com essa criatura. Porque é uma menina que veio de São Paulo, né? Pra cá. E cada dia a gente vê ela ainda melhor. Muito obrigado por vocês Obrigada a existirem. você.